a comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A paz de Cristo Servo, irmãos. Hoje, 21 de outubro de 2020, quarta-feira, o Evangelho é o de São Lucas, no capítulo 12, versículos do 39 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na leitura da Léxio Divina de hoje, Jesus diz aos seus discípulos e a todo o povo: se o dono da casa soubesse a hora que o ladrão iria chegar, não deixaria que o arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. No Evangelho de ontem, Jesus já tinha dito isto, que o empregado deveria estar vigilante para a hora do seu Senhor chegar e o encontrar de prontidão. Também no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo justamente aos seus discípulos e a todos os que o ouvem, que assim como um dono da casa, se soubesse o dia que o ladrão viria, ele iria ficar preparado para que não acontecesse o arrombo, também as pessoas deveriam estar preparadas para a chegada do Filho do Homem, do Messias, do Cristo, a volta definitiva de Jesus Cristo. Pedro pergunta se é para todos ou se é para eles. Jesus responde que é para todos, mas de maneira especial aos administradores, que eram justamente os administradores, são as lideranças religiosas, os apóstolos, os discípulos missionários, os apóstolos, que deveriam então cuidar dos outros servos e ficar preparados, prontos de prontidão, diz o Evangelho de ontem, com os rins cingidos para a volta do seu Senhor, para a volta de Jesus Cristo, no caso. Quero destacar o versículo 42, onde Jesus diz assim: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim, ou seja, cuidando das suas ovelhas, cuidando dos outros servos, administrando bem os seus bens. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Aos que forem fiéis ao pouco que o Senhor confiar, ele vai confiar mais, resumindo. E ele, na contraposição, no versículo 45, ele diz: porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, começar a espancar os
criados e as criadas e a comer e beber e a embriagar-se, e o senhor daquele empregado chegar num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Jesus está dizendo aos discípulos que eles precisam ser bons administradores, cuidar do povo de Deus, dar de comer, de beber, cuidar da vida espiritual, daquele povo a eles confiado. Se eles forem fiéis no pouco, o Senhor vai confiar a mais. Agora, se eles não forem fiéis, então, quando Jesus voltar, quando o Senhor voltar, então eles terão o destino dos infiéis. E Jesus diz ainda aos empregados e aos administradores: aqueles que souberem a vontade do seu Senhor, e quando chegar, nada foi preparado conforme a vontade do seu Senhor, esses serão chicoteados muitas vezes. Porém, aqueles que não sabiam a vontade do seu Senhor, então estes, e justamente por não saber a vontade do seu Senhor, não fizeram a vontade dele, então esses serão chicoteados. Mas lembrando, vendo aqui que todos serão chicoteados se não fizer a vontade do seu Senhor. Por isso ele está dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Partindo para a meditação deste evangelho, que esta leitura tenha a ver conosco, comigo e com você. Se somos simples discípulos, simples cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, assim devemos agir com fidelidade, com amor, com obediência àqueles que são os líderes religiosos, os padres, os bispos, o Papa, nosso coordenador de pastoral, movimento, para podermos corresponder à vontade de Deus. E se somos, de algum modo, lideranças religiosas, missionários, diáconos, coordenadores, padres, bispos, nós somos administradores da graça de Deus, administradores dos bens de Deus, que são os próprios filhos de Deus, que é o povo de Deus, conforme nos disse no evangelho deste domingo: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E enquanto então administradores devemos cuidar dos bens de Deus, cuidar do povo de Deus, orientar bem, corrigir bem, ajudar no discernimento dos espíritos, dar o alimento espiritual necessário para que todos possam estar bem dispostos, bem de prontidão na vinda definitiva de nosso Senhor Jesus Cristo, no fim dos tempos, aonde Jesus vai nos pedir contas e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, ou vai dizer: afastai-vos de mim, não vos conheço. Lembrando que quanto mais soubermos, quanto mais Deus nos confiou, mais nos será exigido. Isso, porém, não significa que aqueles que eram tidos como ignorantes ou iniciantes também não lhes será exigido, porque pode ser perguntado: você procurou saber de tantas coisas, por que não procurou saber a verdade ao meu respeito, a respeito das coisas de Deus, a respeito do céu? Que Deus nos encontre, seja como administradores, ou seja como servos. E ora somos um, e ora somos outro. Enquanto na igreja, de repente, não temos nenhum cargo de liderança, mas como pai de família, como irmãos mais velhos, como donos de empresa ou liderança profissional, somos, sem dúvida nenhuma, administradores dos bens do Senhor. Neste tempo, nesta etapa da oração, possamos dizer ao Senhor que queremos sim ser bons administradores, que queremos sim ser bons servos e fazer sempre a vontade de Deus, mas que nem sempre conseguimos, e que possamos pedir perdão a Deus e pedir, sobretudo, a graça de Deus, a graça atuante, santificante, o Espírito Santo, para nos fortalecer, para permanecermos firmes diante das dificuldades e caminhar firmes neste caminho de santidade, de amor e intimidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos intercessão de Nossa Senhora, que foi a administradora fiel do maior de todos os bens que Deus confiou à humanidade, que foi o seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém. Quero convidar você para deixar no chat aí o seu comentário, a sua meditação. Se você quiser tirar dúvidas, fazer suas perguntas. Quero convidar você ainda a dar o seu like e compartilhar esse vídeo para que tantas outras pessoas também possam ser evangelizadas. Queremos ainda louvar a Deus pelos nossos benfeitores que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.